Eu estava ali quando a cruz se levantou. Vi quando cravaram os pregos em suas mãos. Vi seu sangue cair até o chão. Vi seu rosto ferido. Vi alguém chorando aos seus pés, e a sua dor partiu meu coração. Que crime cometeu pra merecer a morte assim? Quem o condenou à cruz? Eu me aproximei um pouco mais, vi a sua história dos milagres que fez, sua vida de bondade e oração. Quem o crucificou, eu clamei em alta voz. Eu queria uma resposta, uma razão qualquer, mas a multidão sorriu de mim. Foi então que eu percebi que o martelo sempre esteve em minha mão. Crucifiquem-o, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-o, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender. Crucifiquem-o, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-o, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender. E o céu escureceu, seu olhar fitou em mim, e ouvi sua voz dizer: Pai, perdoa-me. Crucifiquem-o, eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-o, eu também gritei quando a multidão passou.
noite. Eu ouvi ali de trás alguém dizer assim: hoje temos mais pessoas do que ontem. A cada noite nós temos tido uma boa audiência na programação. E eu fico muito feliz por você estar aqui hoje. Tudo que você já presenciou até aqui é para a honra e glória de Deus. E nós estamos muito felizes porque esta é uma semana de bênção do Senhor. Esta é uma semana, queridos, que a igreja tem todos os anos, que é conhecida como a Semana Jovem de Oração. E nesta semana, neste ano, eu escolhi fazer aqui na Igreja da Independência, juntamente com a Igreja do Dom Bosco, que estão conosco todas as noites. Já quero de antemão agradecer pela presença da Igreja do Dom Bosco aqui. Nós temos aqui também irmãos do Maracaibo, que estão assistindo também conosco nessas noites. E nós estamos muito felizes porque hoje, quarta-feira, se inicia mais um período de oração em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. E eles também vão até sexta-feira, terminando sábado pela manhã, uma grande bênção de Deus. Então eu quero agradecer pela sua presença aqui, pelo que Deus já tem feito por nós. Esta árvore é uma árvore de oração, queridos. Aqui é uma árvore que nós estamos florindo a cada noite com os nossos pedidos, com os problemas, com as lutas, com os desafios que nós temos, e colocando diante de Deus, para que Deus possa responder, para nos ajudar, porque nós dependemos dele, amém? Então você está sendo convidado para não parar aqui, para continuar amanhã à noite, sexta e sábado, que ainda temos muitas bênçãos para a honra e glória de Deus. Quem esteve aqui nessas noites passadas, foi bom ou não foi? Foi ou não foi? Então tá bom. Deus tem bênçãos, tem mensagem para nós a cada noite, e nós estamos aqui agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E eu quero dizer para vocês que hoje o mundo está comemorando, está homenageando a morte e o sepultamento de uma pessoa muito emblemática na Terra. O príncipe das trevas morreu. Ozzy Osbourne, ele faleceu. Ele criou a primeira banda heavy metal chamado Black Sabbath, Sábado Negro. Ele foi um dos cantores de heavy metal mais conhecido no mundo. Chegou a morder a cabeça de um morcego vivo em palco. Um representante de Satanás declaradamente nos palcos de shows que realizaram. E muitas pessoas em muitos países estão homenageando agora a sua morte. O mundo está correndo para esse lado. A música que o Wesley cantou aqui diz que eu gritei: crucifica-o. Mas também diz por que ele gritou: crucifica-o. Vocês lembram da música? Por que ele gritou? Lembram ou não? Porque a multidão também gritou. Queridos, uma coisa é importante para mim e para você: sozinho você não faz aquilo que você não quer, mas quando você está no meio da multidão, você acaba fazendo. Concorda comigo ou não? Ali diante da cruz de Cristo, muitos foram curados por Ele, muitos foram libertos do demônio por Ele, acompanhavam Jesus por todos os lados por onde Ele ia. Mas no momento da crucifixão, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Sabe qual é o perigo que eu e você corremos? Estávamos fazendo o mesmo que a multidão faz. Sozinhos, a gente se segura. Talvez, no meio da multidão, nós nos escondemos. E por que você faz? Porque outros também fazem. Pastor, todo mundo faz. Não é esse argumento que muitas vezes dizem?
todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Se todo mundo usa um tipo de moda, por que eu não posso mudar? Se todo mundo vai em determinado lugar, por que eu não posso ir? E nós vamos na onda de todo mundo. Uma vez eu tentei ajudar uma pessoa da igreja que estava assim, se distanciando muito de Deus. Uma garota de 20 anos de idade. Ela saiu de casa, foi para outro estado para estudar, fazer uma faculdade. De repente, nas redes sociais começaram a aparecer fotos em lugares que não deviam, fazendo coisas que não devia. E aí eu chamei a mãe para conversar. Falei: mãe, o que está acontecendo com sua filha? Sua filha está se distanciando. Ela falou assim: pastor, minha filha, não faz isso. Eu falei: irmã, mas eu estou chamando a senhora porque eu estou dizendo que sua filha está fazendo. O pastor só está enganado. Então eu tive que abrir o meu notebook ali diante dela e mostrar as fotos nas redes sociais. Na hora que ela olhou para as fotos, ela falou assim: pastor, mas todo mundo da igreja está fazendo isso. Por que a minha filha não pode fazer? Por que o senhor está querendo corrigir a minha filha? E eu virei para ela e falei assim: me surpreende a sua reação, porque eu estou preocupado com a salvação da sua filha. A senhora está me questionando. A senhora está comparando a sua filha com todas as outras pessoas que estão errando. E a senhora está contra o pastor que está chamando a senhora para conversar. E assim nós estamos, queridos, no mundo hoje. Aquilo que é de Deus, a gente muitas vezes rejeita, porque está todo mundo fazendo outras coisas. E nós estamos indo para um caminho perigoso. E nós precisamos aprender com Deus, porque Ele nos ensina. E nestas noites Deus está nos ensinando muitas coisas. E a gente vai aprendendo, vai aprendendo. E eu agradeço por você estar aqui. Eu quero que você leia o texto da Bíblia comigo, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versos 11. Efésios capítulo 6, versos 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz para nós estas palavras: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar como? Firmes contra quem? As ciladas do diabo. O que a gente precisa para ficar firmes diante das ciladas do diabo? Revestido do quê? Muito bem. Revestido de quê, irmãos? Se você fizer isso que você está falando, você não consegue resistir. O que a Bíblia diz para nós? Para nós ficarmos firmes diante desse lado de Satanás, devemos fazer o quê? Revestido de quê? Ah, bom, não é da armadura. Porque pode ser que você vista a armadura de Deus, mas não toda. E Ele pode conseguir vencer você. Às vezes você lê a Bíblia e passa por cima de alguns detalhes. É muito importante esta palavra, toda armadura, essa expressão. Tem muitas pessoas que são pessoas de oração, mas esquecem de todas as outras armaduras de Deus, só ora. Mas causa um dano tremendo na vida das pessoas que têm contato com ela. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa de oração. Está certo.
importância de nós entendermos a Bíblia, porque ciladas, querido, é aquilo que você não está esperando. É um campo minado. Dependendo do lugar que você pisar, explode. Só que para nós nos livrarmos de toda a armadura de Deus, nós temos que estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Nós estamos vivendo talvez os piores momentos do grande conflito entre o bem e o mal. A terra está perturbada, não sabe mais para onde ir. Tudo que você está presenciando hoje, queridos, não dá para entender onde vai chegar. Eu me encontrei ontem com uma pessoa no elevador, eu com a Chile, e ele estava lendo algumas coisas do que está acontecendo no mundo político hoje, e eu falei, está difícil, né? Ele falou, pois é, nós vamos ter que partir para o braço. O mundo está assim, não sabemos o que fazer. Nós estamos vivendo esse momento estranho, difícil. Quanto mais próximos do fim nós estivermos, o mal se intensifica no meio da humanidade com muita rapidez. Satanás, ele sabe que o seu fim se aproxima e ele está buscando a simpatia e apoio contra Cristo e o plano da salvação. Ele sabe que está muito próximo de terminar tudo. Deus vai dar um basta em tudo que está acontecendo na terra. E não precisa você estar aqui na igreja para saber disso. Eu estava andando pela cidade, você deve ter se deparado com situações assim. De repente, num carrinho de pipoca ali na calçada, eu passando por eles, uma senhora estava falando para o vendedor de pipoca, para resolver o problema que nós estamos tendo, é somente a volta de Jesus. As pessoas sabem, queridos, que Jesus prometeu voltar e está voltando. A solução para tudo que está acontecendo é a volta de Jesus. Mas vocês acham que Satanás também não sabe disso? Lógico que sabe. Satanás e os seus anjos caídos, eles estão se unindo aos homens maus dessa terra. Todas as energias da apostasia conspiram contra o campeão da verdade. Olha o que Apocalipse revela para nós. No capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12, no finalzinho do versículo, da metade para frente, Deus faz uma revelação para nós. Capítulo 12, versos 12. A segunda parte do verso. Diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de quê, queridos? Grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não tem muito tempo. Não existe, por natureza hoje, neste mundo que nós vivemos, nenhuma inimizade entre o poder do pecado e o pecador. Ambos se tornaram malignos pela apostasia, e o apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a seguir o seu exemplo. Não há por natureza, queridos, uma ligação entre o pecador e o originador do pecado. Não há uma inimizade entre eles. Estão unidos com este propósito de levar as pessoas também a praticar o mal. Por este motivo, os anjos caídos e os homens ímpios se unem em desesperada união.
Existe uma coisa que nós precisamos entender, que se chama possessão. A gente fica muito preocupado quando existe uma possessão revelada. Não é verdade? A pessoa se manifesta. O espírito do mal se aposta da pessoa e ele começa a se manifestar, a ponto de chamar a atenção de todos para si. E aí ele faz barulho, bagunça o ambiente, causa transtorno na vida das pessoas. E isso traz medo para nós. Mas nós também não podemos pensar só numa possessão revelada. Nós temos também que pensar numa possessão velada, que é aquela escondida, abafada, aquela que ninguém percebe. E esta é a pior possessão, porque aquela que se manifesta a gente sabe, mas e aquelas que não se manifestam? E a pessoa fica manipulando situações em meio dos demais que estão com ela. Vocês acham que essa é a ação da pessoa? Lógico que não. Algo sobrenatural está causando isso, está levando ela a fazer isso. Por isso, quando uma pessoa comete ali uma mentirinha, né, causa um conflito entre duas pessoas, uma inimizade, uma discórdia, ou quem sabe um dano material para alguém, emocional. Isto não é natural de uma pessoa que serve a Deus. Algo por trás desta pessoa está agindo. E aí é onde nós precisamos orar, para buscar uma ajuda do céu para enfrentarmos essa situação. Eu quero dizer para vocês que desde que o pecado entrou na terra, Deus ele tornou conhecido para nós, a raça humana, o seu plano de salvar a humanidade. Está tudo aqui, queridos. Nós estamos estudando a cada noite temas que revelam para nós o plano da salvação. E muitas vezes nós não entendemos esses planos. Então todos aqueles que aceitam a Cristo e passam a andar assim como Ele andou, se tornam alvo da inimizade de Satanás e seus agentes. Assim, queridos, nós percebemos que o mesmo Espírito que matou a Cristo, ele também impele os ímpios a destruir os seus seguidores. E constantemente nós vemos isso acontecer na prática. O ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição aos seus defensores existirão enquanto houver pecado e pecadores. Mas os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Não existe como se harmonizar. O agravo da cruz não cessou. Todos os que querem seguir piamente a Cristo sofrerão perseguição. A Bíblia diz para nós. A partir do momento que você procura servir a Jesus, você tem sempre pessoas que vão contra você. Até mesmo, queridos, pais vão contra os filhos que aceitam Jesus. E eu estou dizendo para vocês que muitas vezes são pais até mesmo que são evangélicos, que são contra os filhos que querem seguir a igreja, seguir a Jesus.
Eu tive uma menina de 12 anos que estava vindo para a igreja, e essa menina, queridos, ela começou a se aprofundar no estudo da Bíblia, a ajudar a igreja na recepção, no louvor. 12 anos de idade, uma moça praticamente falando. Chegou o momento que ela chegou para nós e falou assim: pastor, eu queria me batizar. Eu já estava há algum tempo na igreja, todo mundo amava aquela menina, nem parecia que tinha 12 anos de idade. Mas quando nós fomos falar com a mamãe dela, a mamãe virou para a gente e falou assim: pastor, eu prefiro que a minha filha vá para a balada todas as noites, menos para a igreja. Um menino de 15 anos, filhos de evangélicos, estudou a Bíblia, começou a participar dos provadores, começou a participar da igreja, 15 anos de idade. Chegou o momento que ele tomou a decisão do batismo. O pai chamou ele para conversar e falou assim: se você se batizar, você não mora mais nessa casa. 15 anos de idade. Sabe o que o menino fez? Foi lá e se batizou. Uma família da igreja levou ele para casa. Ele começou a morar com essa família. Depois de algum tempo, o pai mandou chamar de volta para casa. Mas ele tomou a decisão de Jesus. Foi lá e se batizou. Eu conheço um rapaz que ele tomou a decisão de batizar-se. Na semana do batismo dele, ele recebeu um telefonema. Era uma irmã dele do outro lado e falou para ele: se você se batizar na igreja adventista do sétimo dia, você nunca mais vai ter a sua irmã. Ela ouviu dele o seguinte: eu vou me batizar e eu gostaria que você estivesse lá. Mas se você não estiver, eu vou pensar do mesmo jeito. Este era eu. Eu passei por isso. Sabe, queridos, nós temos que entender que quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós vamos sofrer perseguição. Tem muita gente que quer que você permaneça fora do caminho do Senhor, mas essas pessoas não estão sozinhas. Neste momento que nós estamos vivendo, este momento crucial de lutas e desespero pela manutenção da nossa fé, parece que nós estamos vivendo os mesmos momentos que aconteceu com os discípulos lá no jardim do Getsemane. Olha só para tudo que nós estamos vendo nos nossos dias hoje. Eu vou ler o texto da Bíblia com vocês. Perceba se isso não está acontecendo hoje com muitos de nós. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus 26, a partir do verso 36. A Bíblia diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os como? Dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez de que forma? Dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Neste momento que nós estamos vivendo, queridos, parece que nós estamos repetindo o que estava acontecendo com os discípulos. O mundo está indo para o seu final. E como é que estão os discípulos de Cristo? Dormindo. Dormindo. Vigiai e orai. Jesus diz para os discípulos: o tentador se aproxima. Satanás, ele quer que eu e você permaneçamos na ignorância. Não precisa estudar a Bíblia, não precisa ter conhecimento. Para que ir na igreja, moça? Não precisa. Eu vou lá para aqui para ouvir uma mensagem e depois voltar para casa. Eu posso ficar aqui, quem sabe em casa mesmo. Não preciso da igreja, não. Satanás quer nos manter na ignorância, porque é mais fácil ele nos pegar de surpresa se nós estivermos assim. Se estivermos afastados da igreja, muito mais fácil ainda, porque a gente começa a ouvir tantas outras vozes no mundo, menos a voz de Deus. Às vezes eu me preocupo, até mesmo que eles com alguém que está lá fora. Sabe por quê? Porque eu vou falar algo que vocês já sabem, não é nada que vocês não têm conhecimento. Quando você vai lá para fora, você vai ter mais uma pessoa do seu lado, daqui a pouco uma terceira pessoa, e a conversa que está tendo lá não é a mesma que está sendo falada por dentro. Percebe como Satanás começa a agir? E a gente começa a entender algo muito especial, que essa é a estratégia de Satanás, para que a gente não tenha conhecimento. Em Mateus capítulo 22, verso 29, diz assim para nós: errai, por não conhecer o Evangelho e nem o poder de Deus. Por que a gente comete isso? Por não conhecer o Evangelho e nem o poder de Deus. E quanto mais passam os dias, a gente fica mais preocupado, porque as pessoas chegam ao ponto de perguntar: pastor, mas será que eu posso fazer isso? Será que tem problema eu tomar essa decisão? Aí você olha para a pergunta da pessoa e fala assim: mas como que ela pode me fazer essa pergunta? Quando eu trabalhava no banco, alguns colegas de trabalho diziam para mim assim: Orestes, pede para o seu pastor, vamos lá para a lanchonete com a gente à noite, para ele tomar uma cervejinha, não sei o quê.
decide se eu posso pecar ou não. E nós vivemos momentos assim. A gente acha que o pastor determina isso. Eu tenho respondido para as pessoas: eu estou preocupado com você, né? Porque essa pergunta, como é que eu vou responder isso? Se você pode ou não? E eu estou falando isso para vocês, não são pessoas novas na fé, são pessoas antigas na fé, que questionam o pastor, questionam o líder da igreja, questionam a Bíblia. Algo que está tão claro. Queridos, nós temos que tomar decisões em momentos, até mesmo que nós estamos sozinhos. Enquanto os homens se acham na ignorância quanto aos seus estratagemas, Satanás se põe em seu caminho a cada momento. Ele promete em cada compartimento do lar, em todas as nossas cidades, na igreja, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar para todas essas coisas como se Deus estivesse designado e eles devessem existir. Esse texto está no livro Grande Conflito. Desde que os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer o seu poder de oprimir e destruir. Hoje ele está a preparar-se para a sua última campanha contra a igreja. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Por isso, queridos, quanto mais nós seguimos o modelo de Cristo, tanto mais cedo é certo que ele fará de si alvo para os ataques de Satanás. Todos nós que estamos procurando fazer a vontade de Deus estaremos habilitados a enfrentar o inimigo de Deus. Há uma coisa bonita, queridos, que a conformidade com os costumes mundanos. E por que eu estou dizendo que é bonito? Pode converter a igreja ao mundo, mas nunca o mundo à igreja. Tem muitas pessoas que querem copiar o mundo aqui dentro, para atrair pessoas do mundo. Uma vez eu disse para um diretor do jovem: quanto mais você traz o mundo para dentro da igreja, mais o jovem sai da igreja. Sabe por quê? Porque o que tem aqui dentro tem lá fora também. Qual é o problema dele permanecer lá fora? Eu fui levar minha filha para arrumar o cabelo para um casamento. O casamento era domingo à tarde, eu levei ela, marquei com o salão, domingo bem cedo. Fui levar minha filha, ela era pequena, ia ser a daminha do casamento. A dona do salão pediu para a filha dela fazer o cabelo da minha filha. E eu fiquei conversando, o salão estava fechado, só estava atendendo a gente ali. E ela começou a conversar comigo, ela falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não sou cristão, eu não sigo nenhuma igreja, eu frequento baladas à noite, shows, mas eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu falei: pode falar. Eu falei assim: eu conheci uma amiga que ela é evangélica, e ela me convidou para ir na igreja dela.
num louvorzão que ia ter na igreja dela. E eu fui. Ela falou, pastor, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Porque tudo que eu tinha lá no mundo lá, estava acontecendo no louvorzão da igreja. E ela falou, pastor, por que eu vou para a igreja? Se tudo que eu estava tendo lá no mundo, agora eu presenciei na igreja. E assim, queridos, muitas igrejas estão fazendo. Eu me deparei com uma situação essa semana de um ex-feiticeiro aconselhando as pessoas para irem para a igreja que ele está frequentando e ele dando conselhos da feitiçaria para as pessoas. E as pessoas vão para a igreja em busca de feitiçaria. Parece que isso agrada, mas a gente pergunta, isso é de Deus? Por isso, queridos, nós temos que entender que enquanto você estiver no caminho do dever, você é levado à prova, como foi Daniel e seus companheiros. Os companheiros de Daniel, eles não se jogaram na fornalha ardente, eles foram jogados na fornalha ardente. Daniel não pulou nos copos dos leões. Ele não queria fazer esse teste. Alguém aqui gostaria de fazer esse teste? Não, ele foi jogado na cova dos leões. Mas quem estava lá dentro com eles? Jesus. Quando você está realizando o dever de Deus, você pode ter certeza que você vai ser protegido por Ele. Mas não se coloque em tentação, porque pode ser que você logo vai cair. Este não é o propósito para nós, queridos. O poder de Cristo, ele comunica e habilita o homem a resistir ao tirano usurpador. E eu quero dizer para você nessa noite, que Cristo, ele vai dar forças a todos aqueles que buscarem a Ele. Amém? Todos os que buscarem a Ele. Sem o seu consentimento e o meu consentimento, eu quero revelar isso para você. Satanás não pode fazer você pecar. Satanás não pode me fazer pecar. Ele não tem este poder. Ele pode tentar. Ele pode te provocar, mas quem vai decidir é quem? É você, sou eu. Amém? Deus não deu esse poder para ele. Por isso, queridos, nós temos certeza de que com Cristo, Satanás continua sendo vencido. Porque enquanto nós estivermos junto de Jesus, ele não pode nos vencer. E tem gente que não precisa nem de Satanás para cair. Está tão fácil permanecer no caminho da perdição. Satanás não tem nem trabalho mais. Eu estava ali na Conde de Sarjeta, que o Chico conhece bem, a Ana Paula também. De vez em quando eu vou em São Paulo, eu gosto de dar uma passeada naquela rua, Conde de Sarjetas. É a Rua dos Crentes. Fica atrás da Praça da Sé, tem um fórum ali atrás de uma praça. Do lado daquele fórum tem a Conde de Sarjetas. É a rua de crente. Ali você vai ter loja de tudo quanto é objeto de crente. Eu gosto de ali buscar algum material para a igreja, essas coisas, bíblias, às vezes. Você encontra um bom preço. Eu entrei numa loja, tinha um pastor conversando com o dono da loja, que eu acho que era membro da igreja dele, alguma coisa. E ele falou assim: rapaz, você viu o que aconteceu com o irmão fulano de tal? Ele falou: não, pois é, o irmão fulano de tal, a esposa largou dele, porque ele traiu a esposa. Aí ele falou assim para o colega ali, para o amigo: quando eu olhei a foto da amante, ele falou assim: Satanás nem teve força para derrubar ele.
Porque ela era tão feia, tão feia, tão feia, que eu não sei como é que caiu nesse pecado. Você está rindo? Tem gente que você não entende porque continua vivendo no pecado, e porque cai no pecado você não entende. Como que você fez isso? Estava tão claro que isso não é de Deus. Mas a pessoa cai no pecado. Satanás não pode fazer isso se você não quiser. Não pode. E sabe, queridos, Jesus pagou um preço tão alto por mim e por você. Tão alto. Quando você medita na história do plano da salvação e você vê Jesus indo para Jerusalém para chegar lá e passar pelo sacrifício para salvar a humanidade, ele poderia estar indo para o outro lado, mas ele decidiu ir para Jerusalém, porque estava chegando a festa da Páscoa, onde o cordeiro era morto. E agora Jesus vai para lá, porque ele escolheu salvar a mim e a você. Ele entregou a vida dele por nós. E ali na cruz ele venceu Satanás. E a gente fica olhando para isso, queridos, e não dando valor. Sabe, você vê alguém que te ama tanto, que entregou a vida por você, para te salvar. Quando eu contei essa história para um jovem, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou tão emocionado aqui, pastor, que eu nunca vi alguém que me amou tanto assim. Nunca vi alguém que me amou tanto assim. Eu quero terminar essa mensagem com vocês lendo um pouquinho mais da armadura. Já que é toda armadura, vamos conhecer toda a armadura. Aí em Efésios capítulo 6, versos 13 em diante. Efésios capítulo 6, versos 13 em diante. O apóstolo Paulo repete o que ele falou no verso 11. Ele fala assim: portanto, tomai o que, irmãos? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está toda a armadura de Deus. Você precisa ter no corpo a couraça da justiça. Você precisa ter nos pés a preparação do Evangelho da paz. Nos braços, o escudo da fé. Na cabeça, o capacete da salvação. Nas mãos, você precisa ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se você estiver com toda a armadura de Deus, o maligno não vai conseguir te vencer. Eu quero perguntar para você nessa noite: você aceita a armadura de Deus? Você quer usar a armadura de Deus em sua vida? Quantos querem dizer sim para Jesus? Amém. Amém. Eu vou pedir para o Wesley cantar mais um hino para nós. E se durante o hino você sentir o desejo de dizer para Jesus: Senhor, eu quero usar toda a armadura do Senhor, eu quero vencer as ciladas do inimigo. Se você tiver esse desejo e sentir no coração Deus falando com você, o Wesley vai cantar, você fica em pé para nós terminarmos com uma oração. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir. Teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus.
aceita essa entrega. O Senhor está aqui. Esta é a tua casa. Nós viemos aqui nesta noite para te adorar. E a cada noite sentimos o teu Espírito Santo falando a nós através da tua palavra inspirada. A nossa vida depende disso, Pai. Nós precisamos conhecer o teu Evangelho. Nós precisamos entender o que o Senhor tem revelado para nós através da tua palavra. O inimigo, ele é um ser sobrenatural. Ele está caído, está vencido, mas ele continua sendo um anjo sobrenatural. Nós não temos poder contra ele. Por isso precisamos aceitar a oferta de Cristo. Quando ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário, ali ele venceu Satanás e nos ofereceu a salvação eterna. Agora, ó Deus querido, nós temos essa oferta em nossas mãos. Nós não vamos nos perder por causa dos nossos pecados. Nós vamos nos perder por não aceitar o perdão dos pecados. E nós temos essa oportunidade porque Jesus foi tão bom conosco. E Ele nos dá a oportunidade e a liberdade de escolher. Por isso, ó Deus querido, aqui no Senhor tem seus filhos. Nós estamos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, por favor, a entender a importância de aceitar Jesus em nossa vida e desfrutarmos dessa segurança, dessa proteção que Ele nos dá, para que nós possamos, através das armaduras de Cristo, podermos vencer todas as ciladas do inimigo. Nós queremos salvar a nossa vida, Pai, e salvar a vida de outras pessoas. Então ajuda-nos a alcançar os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, pessoas que trabalham conosco, para apresentar Jesus para elas e para que elas tenham a oportunidade também de estarem salvos para o teu reino eterno. O inimigo sabe que falta pouco tempo e nós também sabemos. Não dá mais para brincarmos, para deixarmos para amanhã, porque o tempo está muito curto. O mundo está se autodestruindo. As nações estão em guerra, conflitos, reis contra reis, governos contra governos. As famílias estão em guerra, em conflito dentro de seus lares. A humanidade está entregue aos pecados deste mundo. Falta pouco tempo. Ajuda-nos, ó Pai, a despertarmos do sono e estarmos prontos, porque Jesus diz que o tentador está chegando. Proteja-nos e cuida de nós. Ao sairmos da tua igreja nessa noite, nós queremos sair nessa segurança, porque amanhã voltaremos para ter mais um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Queridos, eu vou sair para me despedir de vocês na porta, mas eu quero comunicar para vocês que a nossa programação dessa semana, hoje eu agradeço o Djalma ali, a equipe, a Stephanie, porque está no Instagram da igreja e está sendo compartilhado também no YouTube. Então vocês podem compartilhar essas mensagens com seus amigos, mandando para eles os links para que eles possam assistir também, tá bom? Deus abençoe a todos nós. Senhor.